Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Segunda-feira. Interessante que o Instagram eles mostram pra gente a quantidade de pessoas que estão online. Dos meus seguidores agora nesse exato momento só tem 10 pessoas online. Olha só. Segunda-feira, né, pessoal? Todo mundo aí está começando a rotina. Algumas pessoas, ó, o galo tá cantando, gente, vocês estão ouvindo? Tem uma amiga minha que pegou no meu pé e falou assim, Osleia, quando você tá fazendo suas lives, o galo tá cantando. Eu falei assim, pois é, ele está me ajudando a acordar as pessoas. Espere aí só um minutinho que eu vou aqui. Eu vou começar a compartilhar a minha live aqui com as pessoas, compartilhar, para já ir chamando. Ok. Aí. Oi, doutor Bruno, tudo bem? Aí, tá vendo? Eu comecei a compartilhar, as pessoas começaram a entrar. Que legal, gente. Segunda-feira eu sei que aí é bem puxado, complicado, tá todo mundo voltando para suas rotinas, né? E é muito interessante a forma que a gente começa a nossa semana. Ah, o Cláudio entrou, tudo bem, gente? Como vocês têm começado a semana de vocês? Lucilene, seja bem-vinda, minha irmã. Gente, que legal. Compartilhe aí também com as pessoas que vocês acham que vai ser interessante, que está precisando de ouvir algumas coisas. Apertem no coraçãozinho, porque quando a gente aperta no coração, o Instagram entende que a live está sendo relevante. Então, eles começam a passar para mais pessoas, eles começam a divulgar para mais pessoas. Oi, Oswaldo, tudo bem? E hoje, assim, eu vou falar sobre uma coisa bem interessante que eu acho que vai ajudar muito todas as pessoas, porque se tem uma coisa que eu tenho observado, que a maioria assim, das dificuldades das pessoas estão em relacionamentos. E aí, assim, quando a gente fala de relacionamentos, não é só com parceiro, é em relacionamentos com a família, com filhos, amigos. E aí, muitas vezes a gente não sabe como resolver isso, né? Mas existem alguns princípios e nós vamos falar sobre isso hoje. O Cláudio colocou assim: comecei lembrando que sou imagem e semelhança de Deus, fui criado para dominar e estou reinando com Cristo. Uau! É exatamente isso, né, Cláudio? Quando nós descobrimos o motivo de nós estarmos aqui, o que que nós podemos fazer como pessoas para a gente estar ajudando outras pessoas, qual que é o significado da nossa existência para essa geração e para a geração próxima, né? A gente começa a mudar os nossos hábitos, a gente começa a querer ser diferente porque a gente entende que nós somos luz. E aí existem escuridões, existem pessoas, existem muitas situações e essas pessoas estão esperando da nossa posição para elas serem transformadas. Então, não durma, acorda para a vida. E aquela pessoa, a primeira pessoa que acorda, vai ser aquela pessoa que vai ajudar a outra, que vai transformar a vida da outra. E é engraçado uma coisa, eu não sei se vocês pensam assim, vocês sabiam que é, movimento gera pensamento? Vocês sabiam disso? É um pouco, não sei se para vocês é um pouco óbvio, mas depois que eu vi essa frase, eu comecei a refletir, eu falei assim, gente, faz sentido. Sabe por quê? Muitas pessoas elas querem mudar, elas querem fazer algo diferente, mas o que elas fazem primeiro? Elas começam a imaginar, né? Elas começam a mentalizar, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E aí o que acontece? Elas não conseguem fazer, porque elas estão achando que primeiro elas têm que pensar, mentalizar para depois fazer. Mas não é. É o movimento que você faz que vai mudar a sua mentalidade e a sua mente, os seus pensamentos. Se você não começar a mudar e a fazer o que você quer, a sua mente não vai mudar porque o seu cérebro acredita só naquilo que seus olhos já viram e naquilo que ele já está acostumado a conviver. E eu gosto de colocar as caixinhas de perguntas no meu status
Assim, eu até falei sobre isso porque eu fiz uma pergunta assim para as pessoas. O que é que você pensa? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você quer fazer alguma coisa e você pensa em desistir e você desiste? Porque assim, toda vez, oi Vagnaldo, seja bem-vindo. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa e a gente desiste, é porque algum pensamento e algum sentimento predominou. Então a pergunta foi isso: o que é que você pensa quando você quer desistir de alguma coisa? Aí geralmente a gente pensa assim: ah, eu não vou conseguir, é difícil, eu já tentei, mas não deu certo. Inclusive uma pessoa colocou lá assim: eu desisto porque eu penso, eu já tentei várias vezes e não consegui. Então é isso aí. O nosso cérebro, ele é acostumado com as coisas que nossos olhos já viu e com as coisas que ele conhece. Igual, por exemplo, se eu falar para você assim que você vai ser uma pessoa incrível, que você vai prosperar e tantas coisas para você, e o seu cérebro vai olhar assim e vai falar assim, acho que não, viu? Não sei não, é difícil e tal. Por quê? Porque ele ainda não viu isso. Ele não conhece esses movimentos. E o que é que você vai ter que fazer para isso acontecer? Você vai ter que começar a agir como pessoas que superaram. Entendeu? E aí o seu cérebro vai começar a entender, porque você vai acordar mais cedo. Você vai mudar a sua convivência, você vai estar com pessoas diferentes. E ele vai ver que você está fazendo movimentos diferentes e que os seus pensamentos, a sua realidade vai começar a se adaptar. Então, assim, se você quer passar por alguma mudança, primeiro você mude os seus movimentos, o seu comportamento, que aí sim você vai começar a mudar os seus pensamentos e você vai começar a acreditar naquilo que você realmente precisa. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? E quem participou? Quem que estava aqui que participou da live de sexta-feira? O que vocês acharam? Gente, foi muito legal aquele exercício que eu fiz com vocês. E assim, depois eu recebi tanto retorno, sabe? Eu achei tão bacana. E depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer mais exercícios. Existem muitas coisas interessantes para a gente trabalhar, sabe? A mente, ela funciona de uma forma muito incrível. Muitas vezes a gente não sabe sair de um problema, a gente sabe aquelas pessoas que elas não têm criatividade, elas não conseguem imaginar coisas, criar projetos, elas não conseguem sonhar, é porque o cérebro ele está desacostumado com isso. Eles não, o cérebro muitas vezes a gente está num tempo tão grande passando por fases negativas, por fases negativas, que o nosso cérebro ele não reconhece mais os sentimentos positivos. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que exercitar esses momentos positivos através de mentalização. Então, assim, isso é mais ou menos o que nós realizamos em consultório. Porque muitas pessoas, elas não sabem mais. Se eu perguntar assim para muitas pessoas, você é feliz? E ela fala assim, eu não sei o que é felicidade. Elas não sabem o que é felicidade e elas nem sabem reproduzir isso. Então, assim, quando a gente ativa o nosso cérebro, os nossos pensamentos para buscar isso, a gente é muito mais feliz. Pessoal, eu vou dar um tempinho e eu vou compartilhar de novo, porque eu sei que tem algumas pessoas que comentaram comigo que queriam participar dessa live. Então, assim, vamos compartilhar? Deixa eu só dar uma compartilhada aqui com essas pessoas. Vai compartilhando aí também. Deixa eu ver aqui, ó, bastante pessoas que eu não tinha compartilhado. Vamos compartilhar, que a gente pode ajudar muitas pessoas, tá, pessoal? Isso aí. Então, assim, eu fiz uma enquete lá no meu status ontem e eu até gostaria de ter feito mais cedo, mas assim, geralmente eu decido o tema da live de noite, às vezes antecipadamente eu já penso o que eu vou fazer, só que às vezes eu assisto um vídeo, eu converso com uma pessoa e isso acaba mudando, né, assim, o que eu gostaria de fazer. E aí eu coloquei lá no meu status, eu fiz perguntas sobre relacionamentos. A pergunta foi: você tem. Oi, Marcelo, bem-vindo. E a pergunta lá foi o seguinte: você tem dificuldade com relacionamento? E aí eu comecei a fazer outras perguntas em relação à família, como você se comporta na sua casa,
alguns comportamentos que nós temos na nossa família, no dia a dia, na nossa casa mesmo, determina como vai ser nosso relacionamento fora, com nossos amigos, no trabalho. E aí, assim, muitas pessoas não sabem disso. E o interessante, obrigada, Cláudia, que bom. Vamos compartilhar. E o interessante é o seguinte: algumas pessoas, no meu Instagram, até que a votação foi legal. Algumas pessoas colocaram que sim, que todo dia consegue fazer as refeições. Eu sou a Eliane. Eliane da onde? Deixa eu descobrir, porque eu conheço várias Elianes. É porque tá na conta de Marcelo, né? Por isso que eu falei Marcelo. E aí é o seguinte, lá na enquete, muitas pessoas colocaram assim, né? Que sim, que elas costumam sentar à mesa com a família e que, assim, às vezes ela gosta de ajudar o cônjuge nos cuidados com a mesa, na preparação. Às vezes, quando não ajuda na preparação dos alimentos, ela ajuda na organização da cozinha. Então, assim, mas o que eu percebi? Mesmo que os que votaram, a maioria foi positivo, mas muitas pessoas visualizaram a enquete não participaram. Ou seja, muitas pessoas, às vezes, a filha da Silma, oi Eliane, que legal, seja bem-vinda, agora eu sei quem é você. E o seguinte, o que acontece? Muitas pessoas, elas não participaram da votação. Então, assim, isso me faz observar que elas não quiseram se expor porque às vezes elas acham que eu consigo ver, né? Então, muitas pessoas não participam da votação porque elas não querem se expor. E o que acontece? Se tratando de relacionamentos, que é o tema que eu quero colocar hoje, e eu aprendi também uma coisa que eu achei muito interessante, é sobre ambiência, sobre o ambiente que a gente vive. Então, assim, seja bem-vindo, gente, quem está chegando agora. Então, assim, se você tem problemas em relacionamentos, tem muito a ver com a forma que você trata a sua família, a forma que você convive em casa e com aquele ambiente que você gera na sua casa. Porque se vocês não sabem, todos nós, eu, você, todas as pessoas que vocês conhecem, são geradoras de energia. E essa energia pode ser positiva ou negativa. E se você tem uma energia que ela não está tão alta, que não está bem carregada, e você fica perto de pessoas que elas geram muita energia negativa, elas podem sugar a sua energia. E aí, por que é interessante falar sobre relacionamentos? Porque nós temos que prestar atenção quem é que está à nossa volta e como essas pessoas estão passando para nós as suas energias e principalmente como eu estou sendo como pessoa e que tipo de energia que eu estou passando para as outras pessoas. E assim, se eu tenho problema em relacionamentos, às vezes eu estou no trabalho, eu não consigo me interagir, eu não consigo ficar confortável em ambiente diferente, onde existem pessoas diferentes e eu tenho que me conectar. O que acontece? Eu tenho que começar a me observar. Qual é a minha energia nos ambientes que eu estou? O que eu estou mostrando para as outras pessoas? O que elas sentem? Qual a impressão dela quando elas me veem? E aí você pergunta, tá, mas como que eu vou aprender isso? Como eu vou saber isso? Como eu vou gerar isso? A gente tem que começar a fazer isso na nossa casa. Rafael, seja bem-vindo. Nós temos que começar a treinar os nossos relacionamentos, treinar a nossa energia e a nossa ambiência em casa. Porque muitas vezes você já viu que tem pessoas que elas são maravilhosas fora de casa, elas tratam todo mundo bem, e aí quando elas chegam em casa o ambiente muda. O ambiente é mais pesado, é tudo mais complicado. Ou então você já percebeu o seguinte, principalmente as mulheres, você já percebeu que seu esposo fica, quando ele trabalha fora e muitas vezes ele demora a ficar em casa? Ou às vezes, quando é final de semana, ele quase não fica em casa, aí você reclama, meu marido não gosta de ficar em casa, minha esposa não para em casa, meus filhos não param em casa. E aí você reclama, e quando a pessoa chega, você reclama, você cobra. Aí a pergunta que eu faço é, como é que é o ambiente na sua casa? Qual é a energia que você está fazendo da sua casa para você tornar esse ambiente aconchegante para que as pessoas queiram estar ali? Porque a nossa casa tem que ser como se fosse um jardim.
e a nossa vida, a nossa casa. E nós somos responsáveis por esse jardim. Então, assim, se eu quero que as pessoas que eu amo estejam ali, eu tenho que preparar esse jardim todos os dias. E é todos os dias, não é assim molhar uma vez por semana e eu achar que vai ficar tudo bem, que as flores vão florir e que tudo vai se limpar sozinho. Não, eu tenho que estar cuidando todos os dias desse jardim para que as borboletas venham, para que as flores floresçam e tudo dê certo. E aí, a reflexão que eu quero fazer com vocês é o seguinte: como é que vocês estão regando esse ambiente que é a sua casa? Cris, seja bem-vinda. Como é que você está regando esse ambiente que é a sua casa? Porque se trata de relacionamentos e você fala para mim que você tem problema de relacionamentos com amigos, você não consegue interagir no trabalho e você tem dificuldade de se colocar em vários locais, a pergunta que eu tenho para você é: no lugar onde você vive, como tem sido esse relacionamento? Você tem conseguido manter isso saudável? Como é que você acorda? Quando você acorda, como é que você trata a sua família? Você tem dado importância para isso? Você tem tratado bem? E aí eu perguntei algumas coisas que talvez as pessoas não entenderam, mas eu perguntei sobre a mesa. Todos vocês que estão aqui, vocês sabem qual que é a importância da mesa numa casa? Qual que é a importância de você se sentar nas refeições com todo mundo ali? E se a gente for observar, isso é uma tradição antiga, né? Antigamente, nossos familiares, eles tinham essa coisa, né, de ter uma mesa grande e ali na hora do almoço todo mundo se assentar e conversar. E aí tem briga, tem conversa, o povo ri, mas tá todo mundo ali reunido, se alimentando e um olhando para o outro. E quando isso acontecia, o que está acontecendo ali? Está tendo relacionamento em família. Oi, Gisele, bem-vinda. Estamos falando sobre relacionamento. Então, quando você consegue sentar à mesa com a sua família, o que está acontecendo ali? Você está alimentando seu corpo com aquele alimento e você está alimentando a sua alma, o seu espírito. Você está tendo relacionamento com a sua família. E o que acontece? Hoje em dia, nós temos valorizado cada dia mais, menos isso. A gente valoriza outras coisas, a gente valoriza estar em outros ambientes e a gente para de focar no que é necessário, que é o momento de relacionamento que você tem que ter com a sua família. É nesse momento que você vai conhecer o outro, você vai identificar a necessidade do outro, às vezes você vai rir, você vai brincar. E aí, o que acontece? Você sabia que essa geração nossa, ela é a geração que está sendo preparada para não sentar à mesa com a família? E aí você fala assim, ué, mas por que você está falando isso? Se você mora em cidade grande, igual das meninas que estão aqui, você pode ver que os apartamentos hoje, eles estão feitos menores, bem menores. Então, assim, se você olhar na cozinha, não existe espaço para a mesa. Alguns apartamentos já vêm sem espaço para você colocar uma mesa. Às vezes ele tem um balcão, alguma coisa ali muito simples. O que acontece? As pessoas estão visando praticidade em tudo, mas elas não estão visando o ambiente que é mais importante para nós, que é o momento da gente se sentar e se alimentar com as pessoas que a gente convive. E aí, o que isso causa pra gente? Parece que é uma coisa que não faz sentido, mas faz muito sentido. Porque qual é o momento que eu posso demonstrar para uma pessoa um carinho muito grande para ela? É quando eu vou servir ela, não é verdade? Igual, por exemplo, assim, uma pessoa que você gosta muito, que vai te fazer uma visita, que vai na sua casa, principalmente vocês, mulheres, a gente tem isso. Qual que é a primeira coisa que a gente pensa em fazer? Primeira coisa, a gente quer preparar o ambiente, a gente limpa tudo, deixa bonito. E aí, o que a gente faz para a gente provar, mostrar para essa pessoa que ela é bem-vinda, que ela é amada? O que a gente faz? A gente prepara uma mesa, a gente prepara um jantar especial, a gente prepara um almoço especial. E o que isso quer dizer? Eu estou querendo mostrar com esse ato e ali na mesa que eu tive cuidado com essa pessoa, que eu quis mostrar que ela é importante. Eu quero que aquele momento de relacionamento ali seja muito bom e por isso eu dei o melhor. E o que acontece?
Muitas vezes a gente não faz isso para nossa família, que são pessoas que convivem com a gente todos os dias, porque a gente não acha que não é importante, ou muitas vezes a gente até acha que é importante, mas o que que acontece? A correria do dia a dia não deixa que a gente faz isso. E aí quando você para de olhar a necessidade, a importância que isso tem para um relacionamento, você deixa passar, você não valoriza e o que que acontece? Na hora do almoço, na hora do café da manhã, muitas vezes você sai, você não vê seu filho, às vezes você nem tem uma oportunidade de ir lá, dar um beijo nele, às vezes você levanta, sua esposa ainda está dormindo e você nem fala um bom dia para ela. E aí você vai para o trabalho, você já almoça no trabalho, e aí vira aquela rotina que não existe relacionamento, não existe contato. E quando você chega em casa, muitas vezes 6 horas, 7 horas da noite, o que que acontece? Você está extremamente cansado. Talvez a pessoa que ficou em casa também está extremamente cansada, porque ela teve que organizar tudo, e aí aquela rotina da casa. E aí quando chega esse período da noite, o que que as pessoas querem fazer? Elas querem descansar, elas querem, né, deitar. E o que que acontece? Às vezes quando elas vão se alimentar, cada um pega um pratinho, aí um vai pro computador, outro vai pra sala, outro vai pro quarto. E o que que acontece? Na rotina dessa casa não tá existindo o relacionamento. E, por exemplo, se nisso tudo existe filhos, onde é que os filhos vão aprender a convivência? Onde é que os filhos vão aprender a conversar? Como é que eles vão entender relacionamento se eles só ficam em casa? Se esse relacionamento ele tem que estar aprendendo com pai e mãe. Então, aí em casa, é você que precisa de ensinar para os seus filhos, para essas pessoas, o que é ter um relacionamento. E se você não tem consciência disso, e a função dessa live hoje é fazer com que você tenha consciência disso, principalmente se você é o pai, você é a mãe, a sua responsabilidade para com os relacionamentos do seu, da sua casa, ser saudável é sua. É você, pai, que vai preparar esse ambiente para os seus filhos, e é você, mãe, que vai preparar o ambiente para os seus filhos. É você que vai ensinar para ele o que é relacionamento. E você sabia que a maioria das dificuldades que tanto as mulheres e os homens têm nos relacionamentos conjugais é por causa dos relacionamentos que eles tiveram em casa com os pais? Muitos deles nem tiveram a presença ou do pai ou da mãe. Muitas vezes eles conviveram só com os avós. Então, assim, eles não têm uma base do que é isso, do que é relacionamento. E quando você não tem uma base, quando você vai criar o seu, quando você vai viver o seu, você fica sem estrutura, você não sabe como você deve agir, como você deve proceder. Então, por isso, essa é a importância de você focar no seu relacionamento em casa. E aí, o que acontece? Você sabia que a gente tem a tendência de jogar a culpa sempre pro outro. Ah, lá em casa nunca funciona porque o fulano não ajuda, porque o outro não colabora. E o que acontece? Muitas vezes a gente não quer fazer isso sozinho, e a gente não quer se doar, e aí a gente não consegue fazer com que o outro olhe pra gente e vê isso em nós e queira fazer também. Porque muitas vezes você quer mudar e espera a iniciativa do outro. Ou você, às vezes, tende a pensar que o outro não merece. Mas se o outro não conhece o que é bom, se ele não sabe como funciona, como ele vai desejar isso? Pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Se tiver fazendo sentido, vocês apertam o coraçãozinho aí, podem fazer perguntas, porque assim, eu gosto muito quando vocês interagem. É bem bacana quando a gente interage, vocês fazem perguntas. E nós estamos aqui para isso, para interagir, para conversar. E o objetivo é isso. Hoje eu quero que vocês comecem a segunda-feira tendo um olhar totalmente diferente para os relacionamentos que vocês vão ter com as pessoas aí à sua volta. E entender que nós somos feitos de energia. Então, assim, se eu já começo a minha segunda-feira com aquela energia pesada e já pensando, nossa, que saco, eu vou ter que ir trabalhar, ai, que obrigação. Então, assim, toda essa energia que você vai passar para as pessoas que estão do seu lado. Então, se você, às vezes, chega num ambiente e você acha que tudo está desanimado, seja você primeiro a carregar essa energia positiva nas pessoas. Tudo bem, pessoal? E aí, o que eu queria falar para vocês sobre relacionamento? Se hoje eu tô focando, assim,
na questão do relacionamento familiar. Porque se você vai bem com a sua família, você vai bem com todos os outros relacionamentos, porque nossa casa é uma escola. E o que é que a gente tem que fazer para que tudo dê certo, para que esse ambiente seja saudável? A primeira coisa que você quer fazer, se você está em um ambiente que esse ambiente você não consegue ficar à vontade nele, é porque esse ambiente pode estar muito barulhento, às vezes esse ambiente está sujo, está tendo mau cheiro, não é verdade? Está desorganizado. E aí, às vezes, você está se sentindo mal naquele ambiente e você não sabe por quê. Então, uma das primeiras coisas para você melhorar o seu ambiente, limpe o seu ambiente, né? Existem muitas pessoas, você sabe que principalmente as pessoas que têm depressão, as mulheres que são deprimidas, uma das primeiras coisas que ela começa a fazer é não cuidar da casa. Uma das primeiras coisas que nós começamos a fazer quando a gente não está bem consigo mesmo, a gente deixa de cuidar das nossas coisas. Às vezes você é homem, você não cuida da sua casa, mas às vezes das suas próprias coisas você vai deixar de cuidar. Às vezes se você tem um carro e você gosta muito desse carro, você vai parar de cuidar desse carro. Você vai parar de cuidar do seu ambiente de trabalho, você vai deixar a sua mesa desorganizada, você vai começar a deixar tudo desorganizado. E aí você não entende por que quando você chega naquele ambiente você não consegue ficar bem. É que a energia daquele ambiente está negativa. Então, uma da dica que eu vou deixar para vocês hoje, das principais, é comece a limpar o ambiente que você vive. Comece a organizar a sua casa. Comece a fazer com que aquilo seja um ambiente limpo, sabe? Tão bom que as pessoas vão chegar e vão ter desejo de ficar ali. Sabe assim, quando a gente dá uma faxina na casa, e aí, principalmente nós mulheres, assim, é tão bom, né? A gente até quer receber visitas e a gente vê tudo limpinho. Isso já muda o nosso estado. E aí, o que acontece? Por que eu falei para vocês mais cedo? Movimento gera pensamento. Por quê? Porque se eu só ficar pensando, eu vou fazer, eu vou organizar, eu vou começar, eu vou mudar a minha direção, é só pensamento e eu não saio do lugar. Então, primeiro eu tenho que sair do lugar. Hoje eu vou levantar e eu vou fazer isso. Então, é um desafio que eu vou dar para vocês essa semana. Comece a organizar todos os ambientes que você vive. Comece a fazer com que esse ambiente seja tão aconchegante que as pessoas queiram ficar nele. Que as pessoas olhem e vejam para aquilo ali não só uma casa, mas um refúgio, um conforto. Porque muitas vezes, se você está ficando sozinho na sua casa, se seu filho não quer ficar, se seu cônjuge não quer ficar, é porque esse ambiente pode ser que não tá legal. Não, mas a minha casa é tudo limpinho, eu deixo tudo bem certinho, tudo organizadinho, tudo no lugar. Mas e sua energia? Como é que a sua energia está? Sua energia é só de crítica? A sua energia é só de cobrança? Sabe, gente, eu aprendi uma coisa muito interessante e eu acho que vai fazer sentido para vocês. Quando você começa a cobrar muito de uma pessoa, em vez de você fazer com que ela te dá isso, ela vai querer afastar. A pessoa, quando ela é carente demais, ela vai começar a pedir amor e ela vai começar a reclamar, sabe? E aí ela vai brigar, vai virar aquela criança birrenta. Sabe aquela criança que quando ela quer uma coisa e ela deita no chão, eu quero, eu quero. Muitas vezes aquela criança tá falando assim pro pai: você não me dá atenção. Eu tô querendo a sua atenção. Ei, olha aqui pra mim. E aí sabe o que acontece? Em vez da criança, só que a criança não sabe falar o que ela quer e aí ela vai começar a birrar. E o que acontece? Em vez da criança fazer com que os pais dê carinho para ela, que é isso que ela quer, elas deixam os pais com raiva. E muitas vezes quando a criança está dando birra, às vezes você entende que é uma necessidade dela, mas aí você fica com raiva. E aí muitas vezes quando você está cobrando uma coisa na sua casa para alguma pessoa, em vez de você fazer com que essa pessoa te dê, ela vai querer sair. Isso vai afastar mais essa pessoa. Então, assim, em vez de você cobrar, faça com que essa pessoa queira isso. Ela mesma vai querer por causa da sua postura. Aí você não vai precisar de ficar cobrando, você não vai precisar de ficar exigindo. Se você quer um carinho de alguém, faça com que essa pessoa queira te dar um carinho. Seja uma pessoa dócil, tenha uma energia positiva, tenha uma energia de paz, não seja crítico,
sabe? É muito difícil pessoas que são muito críticas em relação a tudo. E principalmente nos relacionamentos familiares, a gente convive com pessoas muito críticas. Às vezes a pessoa que está do seu lado está se dedicando, está fazendo tudo ali para ter aquilo tudo perfeito para você, às vezes está tentando mudar e aí você é muito crítica. Ou seja, por mais que aquela pessoa esteja colocando toda a energia para mudar o seu ambiente, a sua energia está negativa. Então, quando você começa a entender de energia e você olhar para uma pessoa que convive com você, você vê que ela está com essa energia positiva, você também vai ter isso. Você sabe que se você estiver num nível abaixo, você vai trazer todas essas pessoas com você. Então, aquele dia que você chegar em casa estressado, nervoso, sabe às vezes assim, a gente chega do serviço, já deve ter acontecido com vocês. A gente chega do serviço cansado, às vezes ficou muito tempo em pé, atendeu muitas pessoas. A única coisa que você quer é chegar, trocar de roupa e deitar, tomar um banho ou comer alguma coisa. E aí você chega e aí tem aquela pessoa lá na sua casa. E aí essas pessoas estão alegres, conversando, rindo e você chega sério. Aí você já olha isso e aí parece que para você já é aqui um tédio, né? E aí se você tem filhos, o que vai acontecer? Seus filhos vão querer atenção. Aí eles vão pular em você e vão querer conversar e aí o que acontece? Você joga assim aquela bronca e você já vai com aquela onda negativa. Não vem conversar comigo, não. Papai tá cansado. Não. Sai pra lá. Vai, menino, vai brincar pra lá, vai correr pra lá, vai gritar pra lá. Todo mundo fala baixo e aí você chega com aquela energia tão negativa que você já domina o espaço. E aí que todo mundo que tava sorrindo, todo mundo que tava alegre, e aí o que acontece? Fechou o ambiente, fechou aquela nuvem, aí ninguém mais pode conversar, ninguém mais pode sorrir. E aí olha só o tanto que é interessante isso. O tanto que é interessante a gente saber como a gente deve regar os ambientes que a gente convive. Muitas vezes você está num ambiente negativo, e você não pode, se você não pode contornar isso, se você não consegue dominar esse ambiente, você precisa sair dele, porque está sendo prejudicial para você. Então, assim, limpe a sua casa, torne o seu ambiente, torne um lar a sua casa para que as pessoas entrem ali e elas sintam conforto. E como você pode fazer isso? Com a sua presença, com o seu modo de ser. E aí, quando eu falo isso, é responsabilizando a todos da casa. Só que o pai e a mãe, eles têm uma responsabilidade maior, porque os nossos filhos, eles recebem a nossa energia. Tudo isso que eu passo está refletindo neles. Então, assim, hoje, se você tem dificuldade com relacionamento, foi pelo que você entendeu dos seus pais ou das pessoas que te criaram, que é relacionamento. Então, você sabendo disso, você vai começar a investir no relacionamento na sua casa, para que seus filhos tenham noção disso e para que eles não tenham dificuldade em relacionamentos próximos, e os seus filhos também, os seus netos, e por aí vai. E assim, o que é melhor quando se trata de um relacionamento e de família? É eu mostrar para essas pessoas o quanto elas são importantes. E como eu posso mostrar para essas pessoas que elas são importantes? Como você costuma falar para uma pessoa que ela é importante? Através dos seus atos, né? Através das nossas palavras, através dos nossos gestos. E muitas vezes o gesto vale muito mais do que palavras, porque às vezes a gente fala para a pessoa: eu te amo, eu gosto de você, vocês são especiais para mim. Mas na minha ação, no meu gesto, eu não estou fazendo nada para provar isso. Então, assim, além de você falar, mostre nas suas atitudes, mostre nos seus gestos. E uma forma, principalmente para nós mulheres e para os maridos também, mostrar para os filhos, para a família, para as pessoas que você convive, que existe amor ali, existe carinho, existe dedicação, é na mesa. Quando você tira um tempinho para você se dedicar aos períodos que você se alimenta, ou no café da manhã, ou no almoço, ou no jantar, e você tira aquele tempo e você se dedica para colocar um tecido diferente na mesa, ou assim, preparar um pãozinho, fritar um ovinho, alguma coisa, você coloca ali, e você com um cafezinho e coloca ali, e aquela pessoa levanta e vê aquilo, a pessoa pensa: nossa, essa pessoa acordou e pensou em mim. Isso é um gesto de carinho. Aí você vai fazer um almoço e você fala assim: nossa, fulano gosta desse prato, ele acha muito gostoso, eu vou fazer.
Ah, hoje eu vou fazer uma salada diferente, eu vou fazer uma coisa diferente. E aí você prepara aquela mesa, organiza. Não é diferente? As pessoas não começam a olhar para isso e falam assim: uau, nossa, essa pessoa se preocupou comigo, essa pessoa gastou um tempinho para se dedicar a isso. Então, gente, isso é tão importante, isso é muito importante, você dedicar à sua família. E o que é que acontece quando se trata de mesa, de você dar o seu melhor? Muitas vezes você aprendeu que você vai ter que dar o seu melhor quando tiver visita. Não é mesmo? Não é quando tem visita que a gente quer usar os melhores pratos, os melhores talheres e a gente quer decorar a casa. Mas não é assim que funciona. Nós temos que dar o nosso melhor para quem está ao nosso lado. É claro que eu vou receber minha visita da melhor forma possível. Eu estou mostrando para ela o ambiente que eu vivo e eu quero dar uma energia de amor para ela. Mas na nossa família é fundamental que eu dedique tudo aquilo de melhor, tudo aquilo que eu posso dar de melhor, eu tenho que dar ali. E o mais importante que seja nas suas refeições, porque na sua refeição, além de você estar alimentando o corpo, você vai estar alimentando o sentimento, as emoções, a convivência de toda a família. Ah, Yosleia, mas é difícil. Eu sei que é difícil, mas se você não começar, você não vai conseguir. E tudo isso vai precisar de dedicação. Olha só, pessoal, já tem 36 minutos de live e eu sei que eu estou me estendendo um pouco. E aí eu vou fazer assim, como as lives são segunda, quarta e sexta, quarta-feira eu vou continuar nesse assunto e vou assim começar a mostrar dicas para vocês e vou fazer um exercício. Eu fiz um exercício na sexta-feira e vocês gostaram muito. E na quarta-feira, quem tiver aqui vai participar comigo de um exercício para mostrar, para provar para vocês que o movimento gira o pensamento. Não é o pensamento que gira o movimento, não é você ficar mentalizando alguma coisa que você vai fazer. É um exercício bem bacana que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom, pessoal? Então, assim, eu espero que o que nós conversamos hoje já tenha feito sentido para vocês. Organize sua casa, organize seu ambiente. Seja um jardim perfeito, sabe? Florido, onde as pessoas queiram estar. Tenha um lar de verdade, tenha energia positiva. E quando você ser assim, você vai começar a fluir para outras pessoas. As pessoas vão olhar para você e vai querer ser igual a você. Tá bom, gente? Vamos agora começar a segunda-feira. Vamos todo mundo aí. Eu sei que todo mundo, cada um, tem muitas pessoas aí que vão trabalhar. E eu espero que vocês sejam luz hoje, cheia de energia positiva. Tá bom, gente? Ó, um grande abraço para vocês, com carinho para todos vocês que ficaram aqui até agora. E na quarta-feira eu aguardo vocês, tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus.